Olá, tudo bem? Meu nome é Wagner, eu sou professor de matemática e raciocínio lógico e essa é a nossa segunda aula de um curso de raciocínio lógico completo, gratuito, para os concursos da instituição Sebrasp. Na primeira aula eu falei sobre estruturas lógicas e na aula de hoje eu vou falar sobre lógica de argumentação. Mas se você não assistiu a primeira aula, na descrição desse vídeo tem um link para a sua primeira aula. É importante que você assista a primeira aula antes de dar prosseguimento a essa segunda aula. Afinal de contas, nós estamos aqui numa sequência lógica, né? Então vamos na aula de hoje, lógica de argumentação. Na primeira aula eu falei dos objetivos da lógica, do objeto de estudo da lógica, que é a validação de um raciocínio. Verificar se um raciocínio está correto, se ele é válido ou não. E que o raciocínio é a articulação de juízos. E que um juízo é quando você afirma ou nega alguma coisa acerca de algo. Então, quando você faz uma afirmação, né, que é um juízo, que eu vou chamar aqui de conclusão ou tese, e você vai querer justificar essa sua afirmação, as justificativas, que são juízos também, nós vamos chamar de premissas. Premissas são aqueles juízos que tentam justificar a sua conclusão, a sua tese. Então, o objetivo da lógica, né, é verificar se essa conclusão aqui, se essa tese é uma consequência desse juízo aqui que nós estamos chamando de premissa. Né? Se for, né, se a conclusão for uma consequência dessas premissas, nós vamos dizer que esse raciocínio ele está correto, que ele é válido. Do contrário, vamos dizer que ele é inválido, ele não está correto. E tem algumas formas, né, de você, partindo das premissas, chegar a essa conclusão. É isso que nós vamos ver aqui agora, as formas de argumentação. Mas antes de falar sobre as formas de argumentação, vamos ver a definição, o significado do que é um argumento. Tá? Então, acompanha aí, olha só. Um argumento ele é composto de três elementos, tá? De premissas, que são juízos, conclusão, uma conclusão ou mais conclusões, que são juízos também, a conclusão é um juízo. E o terceiro elemento é aquilo que te conduz à conclusão. Tá? Tem algo baseado nessas premissas que irá te levar a essa conclusão. Esse algo aí que te leva à conclusão é chamado de inferência. Então, de acordo com essa inferência, né, nós temos as formas de argumentação, que são as maneiras para se chegar a essa conclusão. Então, vamos definir isso aí, dá uma olhada aí na tela. Formas de argumentação é o modo pelo qual se estrutura o raciocínio para sustentar uma conclusão. Então, cada forma possui características próprias, níveis distintos de rigor e diferentes aplicações. Ou seja, existem várias formas de argumentação. Tá? Aí no conteúdo programático, ele pede duas formas apenas, que são essas duas aqui, ó, analogia e deduções. Eu vou apresentar aqui, além dessas duas, outras 5, 7 no total, mas tem bem mais que isso. Né? E o importante de você conhecer pelo menos essas 7 aqui, é que vai te dar segurança, né, com relação à analogia e à dedução. Você vai poder diferenciar claramente essas duas aí de todas as demais formas de argumentação. Tá? Então vamos começar a falar sobre essas formas. A primeira forma ela é chamada de apelativa ou emotiva. Essa forma de argumentação é quando você tenta convencer alguém da sua conclusão, da sua tese, baseada na emoção, baseada na coação, por exemplo. Né? Então, por exemplo, um candidato quer convencê-lo a votar nele com o argumento, né, com a justificativa, as justificativas de que é amigo da família, que é amigo do seu pai, da sua mãe, que ajudou muito a família durante muito tempo, e usa isso como premissas para justificar a conclusão, que é o fato de você votar nele, né? Por que você deva votar nele. Então, esse é um tipo de exemplo
baseado na emoção, na coação, chamado argumento apelativo. Tá? Então olha aí na tela. Baseia-se em sentimentos, valores ou crenças para convencer. Aí tem um exemplo aí, um outro exemplo. Devemos preservar a floresta amazônica. Essa é a conclusão, a afirmação. Agora, por quê? Pois ela é o coração verde do planeta e símbolo da vida. Tá? Então aqui apela-se à emoção e ao valor simbólico da floresta. Agora eu pergunto, esse tipo de argumento, né? Esse tipo de inferência, de justificativa para a conclusão, para a tese, você acha que ele é válido, ele está sempre correto? Nós podemos garantir sempre que esse tipo de raciocínio, ele é válido? Ele é correto? Não, né? Claro que não. Então esse tipo de argumento, ele é inválido. Tá? Por quê? Porque a justificativa, as premissas, não garante a tese, não garante a conclusão. Toda vez que isso acontecer, o argumento vai ser classificado como inválido. Então vamos lá para uma segunda forma de argumentação, que é exemplificativa ou exemplificação. É quando você tenta convencer alguém, quando suas premissas, suas justificativas são baseadas em exemplos, né? Então, por exemplo, eu chego para o meu filho e falo que para ele ser rico, né, ele deve seguir o meu exemplo. Ó, tá vendo? Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho uma empresa, eu tenho muitos bens e isso foi fruto do meu trabalho. Então, você deve seguir meu exemplo para conquistar essas coisas. Aí eu pergunto, esse tipo de argumento garante a tese, garante a conclusão? Será que é sempre que ele trabalhar muito, dedicar muito, que ele vai conquistar essas coisas? Não garante. Então, esse tipo de argumento, ele é classificado como inválido. Olha aí na sua tela. Utilize exemplos concretos para ilustrar ou reforçar uma ideia geral. Exemplo, muitos jovens se destacam no esporte desde cedo. Isso é a conclusão, a afirmação. Agora, qual que é a justificativa? Veja o caso de Raíssa Leal no skate e Gabriel Medina no surf. Ou seja, está justificando simplesmente baseado em exemplos. Isso nem sempre dá certo, né? Então, os exemplos reforçam a tese sobre o talento precoce no esporte. Então, não podemos garantir a validade desse argumento sempre. Ou seja, a conclusão não vai ser verdadeira sempre. Então, é um argumento inválido. Vamos para mais uma forma de argumentação. Olha só. De autoridade. Esse tipo de argumentação de autoridade é quando você cita autoridades, né, personalidades que desenvolveram algum tipo de trabalho relevante, né, que são reconhecidas para justificar a sua conclusão, a sua tese. É muito utilizado em dissertações, né, de mestrado e de doutorado. Né? Você cita várias referências, né, como uma das formas de argumentação para convencer a banca, né, os professores, da sua tese, daquela tese que você está defendendo. Mas aí eu pergunto, sempre nós vamos poder garantir a conclusão, a tese, baseada nesse argumento de autoridade, ou seja, citando personalidades? Não, né? Nem sempre. Então, esse tipo de argumentação, ele é considerado inválido, porque não garantimos a conclusão. As premissas não garantem sempre a conclusão na tese. Olha outro exemplo aí na tela. Recorre ao prestígio ou conhecimento de uma figura reconhecida. Exemplo, segundo Albert Einstein, a imaginação é mais importante que o conhecimento. Né? Então, numa dissertação, você cita essa frase aí, ela coloca como parte das suas premissas, né? E ao citar que quem falou isso aí foi Albert Einstein, você está querendo dar credibilidade ao seu convencimento, né? Às suas premissas. Então, esse tipo de argumentação, ele é inválido, porque não é sempre através de citações que nós vamos garantir a nossa conclusão, a nossa tese. Tá? Vamos garantir que é verdade a nossa conclusão, a nossa tese. Mais um argumento inválido. Então tá aí, ó.
A força do argumento vem da autoridade de Einstein. Argumento inválido. Mais uma forma de argumentação. Abdutiva, abdução. Abdução, a forma de argumentação abdutiva é aquela explicação, aquilo que melhor explica um resultado, uma conclusão, uma tese, né? Um exemplo aqui, alguém foi acusado de um crime, né? A conclusão é que ele é culpado. Então, a justificativa vem do fato de ele, por exemplo, esteve presente na cena do crime. Né? Foi verificado na mão dele que tem vestígios de pólvora. Né? Foi feita uma imagem e as características da pessoa que estavam lá perto do crime, né, onde aconteceu o crime, bate com a dele. Ou seja, vários indícios, né, de que levam à conclusão de que ele é o culpado. Mas aí eu pergunto, será que isso aí garante com certeza essa conclusão, essa tese? Não, né? Nem mesmo ele confessando o crime. Porque às vezes ele pode estar confessando o crime para proteger o verdadeiro culpado, né? E que essas situações foram todas plantadas lá. Então, essa melhor explicação é o que melhor explica a conclusão, a tese, mas não garante com certeza a verdade da conclusão e da tese. É um argumento também inválido. Olha aí na tela. É um raciocínio que parte de um efeito observado para a melhor hipótese explicativa. Exemplo, o chão está molhado. A melhor explicação é que choveu. Mas podemos garantir com certeza? E se o caminhão da prefeitura passou jogando água lá no passeio? Né? Então, também é um argumento inválido. Há outras possibilidades, mas a hipótese mais plausível é a chuva. Então, esse é o tipo de argumento abdutivo. E agora, mais um argumento indutivo. A forma de argumentação chamada indutiva ou indução é aquela baseada em regularidade, baseada na recorrência. Você observa alguns casos de alguns acontecimentos, alguns casos particulares, e tira uma conclusão geral, que acontece para todos os casos. Né? E, por exemplo, né, quem é da área de matemática, na área de exatas, deve lembrar desse caso que eu vou falar aqui agora. Teve um matemático famoso chamado Fermat, que certa vez afirmou o seguinte, olha só, vou fazer aqui do lado. Ele afirmou que esse número aqui, ó, 2 elevado a 2 elevado a n elevado a n mais 1 é um número primo. Ele desconfiou que esse número aqui é primo para qualquer valor de n ali. Porque ele observou que para n igual a 1, 2 elevado a 1 é 2, vai ficar 2 elevado a 2 é 4, 4 mais 1, 5. Observou que é verdadeiro para n igual a 0, né? Para n igual a 0 funciona também. 2 elevado a 0 é 1, vai ficar 2 elevado a 1 é 2, 2 mais 1, 3. Funcionou para o 0, funcionou para o 1, para o 2 funciona também. Mas um matemático chamado Euler descobriu que não funciona para n igual a 5. Esse número para n igual a 5 não é primo. Então, baseado em alguns casos particulares, ele chegou a desconfiar e até propor que esse número seria primo para qualquer valor de n. Essa é a característica de um tipo de argumento chamado indução. Agora, podemos garantir a validade da conclusão, a verdade da conclusão, da tese? Será que sempre vai ser verdadeiro? Não. Esse argumento é inválido. Né? Nós não podemos garantir, baseado em alguns casos particulares, que vai funcionar para todos os casos. Então, esse tipo de argumento também é inválido. Por quê? Porque as premissas não garantem a verdade da conclusão. Olha aí na tela um exemplo. O argumento indutivo, né, a argumentação indutiva, parte de casos particulares para uma conclusão geral, não necessariamente válida. Exemplo, todos os cisnes que vi são brancos. Logo, todos os cisnes são brancos. Será que eu posso garantir isso? Eu vi alguns. Né? Isso aí não garante
a conclusão, a verdade da conclusão e da minha tese. Por isso, ser ele um argumento inválido. Mais um, dá uma olhada aí na sua tela. Analogia. Analogia é uma das formas de argumentação que faz parte do nosso conteúdo programático aí, né? Analogia é comparação. Quando você tenta convencer alguém da sua conclusão, da sua tese, baseada em comparações, né? Isso também é um argumento inválido. Eu usei essa analogia na primeira aula quando eu estava tentando convencê-lo, né, de que a linguagem usada na lógica é uma linguagem formal. Tá lembrado? Eu comparei com as linguagens de programação. Então eu falei, ó, a linguagem de programação é artificial. A da lógica também é artificial. Por quê? Foi criada para um objetivo específico, fazer com que a máquina execute uma determinada tarefa. E na lógica, fazer com que a gente possa validar um determinado raciocínio. Lá na linguagem de programação, usa simbologias. Aqui na lógica nós vamos usar simbologias também. Isso eu usei aqui o argumento chamado analogia. Dá uma olhada aí na tela. Compara duas situações semelhantes para transferir propriedades de uma à outra. Então, exemplo, o cérebro funciona como um computador. Processa dados, armazena informações e realiza operações lógicas. Né? Quer dizer, ele está afirmando aí, né, a conclusão dele, que o cérebro funciona como computador. Né? Então, ele está comparando o cérebro com algumas funções do computador. Então, isso aí é analogia. Garante a verdade da conclusão? Sempre fazendo essa comparação, eu posso garantir que minha conclusão, minha tese, é uma consequência das minhas premissas? Também não. É um argumento inválido. Então, olha só, nós tivemos aí as formas de argumentação: apelativa, exemplificativa, exemplificação, de autoridade, abdutiva, indutiva e analogia. Está faltando uma, não está? Está faltando uma, que é a dedutiva. Por que eu deixei por último? Porque é a única em que nós vamos poder garantir a validade de um argumento, de um raciocínio. Com esse tipo de argumentação, nós vamos poder garantir, ó, esse argumento é válido. Ou seja, a conclusão, a tese, é uma consequência necessária das premissas. Se as premissas são verdadeiras, se sua conclusão é verdadeira e se você utilizou de inferências válidas, que nós vamos ver na próxima aula, né? Então nós vamos poder garantir a validade desse raciocínio. Mas fica para a próxima aula, a hora que você quiser. O link está aqui na descrição do vídeo. Um abraço e até mais.